bom dia, boa tarde, é um mix de tudo, né? Estamos aqui com mais um podcast vinculado à Dental Press. Hoje com a equipe de implantodontia, vamos conversar um pouquinho sobre o curso, sobre nós, para a gente de fato produzir um pouquinho mais de conteúdo para vocês que têm interesse na implantodontia, para conhecer a equipe de professores, uma equipe multidisciplinar. E vamos trocar uma ideia, vamos falar com todo mundo. Eu, Rafael Lazarim, estou aqui, né? Sou um periodontista que integra a equipe. Temos o colega Dr. Rômulo, bucomaxilofacial, Iago, protesista, Dr. Luiz, também protesista. Prazer. Justo, gostei. E o principal intuito, na realidade, da nosso bate-papo hoje, pessoal, é nos apresentar um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho da nossa formação, um pouquinho da nossa filosofia profissional também, né? Querendo ou não, um pouquinho das experiências pessoais também. E já estimular, já jogar um pouquinho de informações sobre o curso, para a gente mostrar o diferencial que a gente pode proporcionar para vocês interessados na implantodontia, né? Como eu comentei, por exemplo, vou puxar a fila, tá, senhores? Vou puxar a fila. Tudo bem. Sou periodontista formado aqui em Maringá, né, pela UEM, tenho mestrado em odontologia integrada, atualmente estou fazendo doutorado, vocês já sabem disso, né, mas o pessoal ainda não sabe. Estou fazendo doutorado em São Paulo também, em periodontia, a gente é maluco, né, eu viajo toda semana para lá. Não é muito fácil não, mas se parar para pensar a gente desiste também. Você então não no ônibus, por acaso? Tem que ir no leito. O leito-cama não dá porque o tamanho é pequeno, aí não vale a pena. Aí eu vou no leito normal que eu fala, ponho... né? Também não, né? Fala por experiência própria, né, Luiz? Semi-leito não dá, semi-leito esquece, semi-leito esquece. Anotado. Conta aí da sua experiência internacional, Rafa. Pois é. Então, tenho essa formação nacional. Paralelo a isso, acho que todos nós, né, a gente se conhece faz muito tempo, mas a gente segue uma filosofia do ITI, né, International Team for Implantology, e eu tive a honra de ser um ITI Scholar do professor Buser, o penúltimo scholar dele, que eu fui para lá em 2017, na Suíça, em Berne, na capital, apesar de todos acharem que Zurique é a capital, né, mas eu fui para Berne. Fiquei de 2017 a 2019, né, então lá de fato eu fiz uma imersão em termos de implantodontia, parte cirúrgica, né? Só trabalho com a parte cirúrgica, por isso que a gente tem 2 protesistas, né? Que eu não tenho que mexer em alginato, não tenho que mexer em silicone, não tenho que fazer nada. Tem outras parcerias também com uma companhia, com uma organização. Companhia não, organização chamada Osteology, né? Osteology Foundation. Faço parte de um grupo chamado Next Gen, que são 5 pessoas no mundo todo, onde a gente palpita, a gente organiza eventos, a gente estimula profissionais jovens, pesquisa, caso clínico, enfim. Então eu diria que isso é um dos principais pontos aí que eu me orgulho muito de fazer parte, tanto do ITI quanto do Osteology, dessa parte profissional que eu venho trilhando aí. Mas chega de falar de mim, né? Quero ver do Iago agora. Agora eu vou passar a bola pro Iago, né? Eu sei que ele é o protesista. Esse é o homem, é mão de anjo. Mas vamos ver. Bom, eu tive inicialmente a minha formação pela Universidade Estadual de Maringá e... Famoso UEM, né? Famosa UEM. E dentro da graduação, quando eu entrei ali no meu primeiro ano, eu sempre tive muito apreço pela parte cirúrgica, né? Todo mundo, eu até brinco bastante porque eu morro de medo de sangue, né? Hoje eu não tenho contato direto com sangue. Só quando escapa Fio retrator, molda né? alguém que tá com gengivite. Tem hemostático o tempo todo, então assim, dentro do início ali da faculdade, onde eu tive contato com a parte cirúrgica e tudo mais, eu achei um mundo muito encantador. Porém, quando eu tive contato com a parte restauradora, dentística e prótese principalmente, foi onde eu me apaixonei, assim, totalmente. E desde então, 3º, 4º, 5º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar em cima disso, né? Trabalhar em cima de procurar conhecimento dentro dessas áreas. Dentística, eu consegui um domínio legal, né? Eu vi que eu estava desenvolvendo bem. Prótese era sempre uma dificuldade enorme. E dentro dessa dificuldade, eu tive a necessidade de estudar bastante ali, prestar o concurso ali para residência. E dentro da residência, junto com o meu parceiro aqui de vida, eu diria, o Luiz. Vocês se formaram juntos também? A gente formou junto e graduação, mesma pós-graduação, né? Uhum. Então eu tive o prazer enorme de trabalhar com ele e com vocês também, né, na parte cirúrgica, né, nessa abordagem multidisciplinar que a gente preza muito, que a gente consegue continuar prezando, né? A gente saiu então da faculdade, da pós, foi para o mercado de trabalho e ainda consegue prezar por esses princípios aí, que é trabalhar em conjunto, discutir sempre os casos e trabalhar fazendo sempre o melhor para o nosso paciente. Então, meu amor começou ali no 5º ano, onde eu senti essa necessidade de aprender prótese, fui para residência e daí trabalhando em conjunto com vocês, é uma cacetada, né, de
de coisa dentro da residência. Eles são, acho que, mais de 5.000 horas que a gente passa. 1.760 horas. É mais que uma graduação em 2 anos, né? Então, E muito problema para resolver. e muito problema para resolver. problema pra Então, resolver. dá para sair um pouco preparado dentro da residência. Então, minha paixão começou ali, né? E eu sigo levando, né, a implantodontia, né, essa parte de prótese sobre implante, principalmente em 80%, 90% dos meus casos em consultório e clínica. Então eu continuo fazendo muito. Então eu vejo que aquela necessidade que eu tive lá no início, que eu nem sabia, né, por que eu estava tomando aquela decisão, hoje eu entendo que foi extremamente necessário, porque boa parte dos pacientes que eu atendo hoje é basicamente reabilitação sobre implante. Estar posicionado, né? Estar posicionado, importante. E eu acredito que seja isso. Bom, né? Bom. Uma bagagem boa, né? Uma Boa. bagagem Oxe. boa, né? Daí venho trabalhando desde então com fluxo digital, fluxo analógico, tenho uma carga horária clínica grande até desde que saí da residência. Então, eu acho que é basicamente isso. Acho que você tocou num ponto legal também, que eu me envolvi na implantodontia, periodontia / implantodontia, desde o 3º ano da graduação, onde eu entrei, acho que todos conhecem, o famoso Study Club da Pério, né? Uma atividade preconizada principalmente pelo professor Maurício, professor Roberto, mas com participação dos professor Cléber, professora Flávia, enfim, pessoal lá da UEM, em que acho que mais ou menos igual tu falou, quando você começa a estudar, começa a ver alguma coisa mais em detalhe, parece que você sempre quer cavar um pouquinho mais, né? Sim, Então, Até hoje. assistir acho os que- seminários lá, você fala, poxa, cara, isso aqui é legal, mas... é uma área que instiga muito você procurar conhecimento. E é uma área que sempre se renova, né? Então, sempre tem que procurar atualização, porque cada dia tem um sistema diferente, tem algo diferente dentro da prótese também. Então, eu acho que é encantador, porque todo dia é diferente. Justo. né? E acho que puxa o gancho também nessa questão que você comentou do digital, que agora a odontologia como um todo, acho que está migrando para a parte digital, mas a implantodontia está bem forte, né? E eu sei que o doutor aqui tem uma experiência forte com essa parte digital também. Passa a batata Então, quente para ele. Vamos passar a batata quente para ele. Vou começar me agora. apresentando. Meu nome é Rômulo Marcelo Stosa, eu sou cirurgião bucomaxilo. Me formei na UEM também, na Universidade Estadual de Maringá. E lá eu fiz minha residência em cirurgia bucomaxilo. Quando eu fiz minha residência em cirurgia bucomaxilo, a gente acaba que a gente trabalha com muita cirurgia, né? Aqui a residência na UEM é conhecida por trabalhar com muitos tipos de cirurgia, e uma delas é a implantodontia. E a gente sempre acabava cruzando, vamos dizer assim, nossas experiências com o pessoal da Pério, né? Que é a residência que o professor Rafa fez. Roubava os pacientes. né? A gente tinha uma certa interferência ali, e também com os dois que entraram comigo. Nós 4 entramos juntos, né? Vocês entraram na Acho residência de Pério, você entrou... Entrei em 17. Não, 15. 15, Quando a gente entrou estava no junto, né? primeiro ano, ele já estava no segundo É, império. Ele já estava no segundo, não, porque ele entrou com a Luísa. Eu entrei em 2016. Isso. A gente entrou em A gente 2016. entrou com a Sabrina. Vocês entraram então um ano depois. Isso. Vocês entraram um ano depois de mim. Então nós entramos juntos, né? E daí, quando eu era R3, vocês eram R2. Por aí. E aí de diferente, né, que a cirurgia tem, é que tem esse 1 ano a mais. Então são 8.640 horas, né? Nesses Bravo. 3 anos. E aí eu acabei me interessando muito ali, né, pela implantodontia, né? Eu vi que era uma área que, querendo ou não, já vem de família. Então meu pai faz implante desde os anos 90 e pouco. Meu pai fez a especialização dele lá em Curitiba, nos anos 90 e pouco, ali quando nem a Neodente ainda era Neodente, que é hoje, né? Se ouvia muito do Geninho, mas ele era ainda uma pessoa que estava fazendo muitas experimentações em tudo isso. Então eu voltava às vezes ali da graduação, na qual eu já era monitor de cirurgia, que eu já me interessava pela área de cirurgia, e chegava em casa, chegava no consultório do meu pai e da minha mãe e via muita implantodontia. Então eu auxiliava meu pai e tudo, e eu comecei a ter o gosto ali pela implantodontia, né? E aí eu transportei isso, eu acho que para a fase da residência. Então no primeiro ano a gente não se envolve muito, a gente faz mais cirurgias dentro do siso e tal, e no segundo ano da residência a gente começa a se envolver mais com implantodontia. E eu via que às vezes a gente esbarrava muito no nosso conhecimento cirúrgico, mas não nos princípios ali biológicos da implantodontia em si, vamos dizer, né? E a gente esbarrava um pouco no, vamos dizer assim, no transportar isso para prótese.
Então, a gente, ali na UEM, tendo esse cruzamento de especialidades nas residências, né? Que aí me trouxe a pensar mais nesse planejamento reverso. E aí também, depois que eu terminei minha residência, eu tive a oportunidade de ficar fora. Fiquei 1 ano na Alemanha. 1 ano e 1 mês, na verdade. E nos encontramos por esse lá, 1 né? ano e 1 mês, o Rafa ainda estava por lá. Eu passei 1 semana lá em Berna com ele. E até é importante falar que o professor Buser é um dos professores mais renomados da implantodontia do mundo, né? Então, o Rafa falou, vem aqui porque ele tá para se aposentar. Essa aqui é uma das últimas semanas que ele vai ficar inteira aqui. Porque ele dá muitas palestras no mundo inteiro, então ele falou, essa aqui é uma das últimas que a gente vai conseguir. E eu fui lá, depois eu retornei até para a despedida dele, né, de aposentadoria, você também voltou para lá. E a gente passou um tempo ali e eu fiquei muito tempo. Eu fiquei na Alemanha, sediado na Alemanha, vamos dizer assim. Mas eu consegui fazer muitos cursos e ir para congressos ali na Dinamarca. Fiz um Education Week em Londres, que teve muito ficou muito voltado para o digital. Então, ali os planejamentos virtuais, a parte digital da implantodontia, eu aprendi muito ali na Suíça, Alemanha e Inglaterra. E aí eu trouxe isso também junto com o pessoal ali da Alemanha, a gente fazia alguns planejamentos de casos, eu ia com o pessoal que fazia esses planejamentos, então o ITI também fornece muito material para você basicamente estudar por si só, e eu comecei a planejar muitos dos casos de maneira digital. E quando eu voltei para o Brasil, basicamente hoje, assim, eu vou dizer que meus casos de implante, hoje eu faço talvez 90%, 95% eu faço planejamento virtual, né? Que é pegar a tomografia do paciente, pôr ali no computador e planejar esse caso. E eu acho que uns 80%, 85% eu faço cirurgia guiada, que é aí sim, pegar essa tomografia, planejar no computador e depois trazer isso para um guia cirúrgico impresso. Então, isso facilita muito até eu acho que a conversa entre quem vai fazer a cirurgia e quem está fazendo a prótese, né? Então, os casos que a gente faz junto, né? A gente já conversa, você acha que se eu colocar o implante aqui, ele vai sair bom para a reabilitação que você vai fazer a parte protética? E dessa maneira a gente consegue beneficiar muito, lógico, o tempo cirúrgico nosso, a precisão e acurácia cirúrgica, né? Então, tudo isso se juntando, a gente consegue entregar muito mais resultado para o paciente e virtualmente a gente consegue ter uma previsão para ele de como isso vai acontecer. Então, assim, essa é mais ou menos minha formação, minha história da implantodontia que eu trago até hoje aí cada vez mais, me aprofundando na parte digital. Isso não deixa de ser uma boa ferramenta para conversar com o paciente também, né? Também. Visualização. Também. Às vezes, lógico, você pode ter desde a impressão do modelinho, né? Até somente mostrar a tela do celular. Eu acho que isso torna mais palpável o que o paciente... Ele não sabe o que a gente está fazendo na boca dele, né? Para a gente explicar para ele, aqui tem uma estrutura óssea, que muito provavelmente se você perder esse dente, a estrutura óssea vai ser reabsorvida, né? E aí a gente consegue explicar para ele aonde o posicionamento do implante vai ser, por que a gente está escolhendo aquele tipo de implante, né? O tipo de conexão que o implante em si vai ter com a prótese, por que a gente está escolhendo esse tipo de conexão, né? Então temos diversos tipos de conexão, algumas mais antigas que funcionaram bem por muito tempo, funcionam ainda, mas adicionam mais riscos aí à saúde a longo prazo. E também a parte biológica que eu falei anteriormente, né? E essa parte biológica ela é muito importante porque se a gente não trouxer ela junto, a gente pode comprometer o longo prazo do paciente, comprometer a parte estética do paciente. E eu acho que faltava isso um pouquinho na minha formação e isso fui buscar na Alemanha. E implantodontia é, às vezes, um jogo de números, né? Eu gosto muito desse jogo de números. Você acaba que tem que... você tem zonas de conforto que se falam, né? Zonas de conforto. Aqui é seguro para você pôr seu implante. Aqui já não é tão seguro. E aqui é uma situação não faça, né? No go e não faça essa situação, porque senão você pode adicionar muito risco, você pode adicionar risco de perda óssea, de risco aumentado de periimplantite, risco aumentado de recessão gengival, risco aumentado dessa prótese não, vamos dizer assim, combinar diretamente com o implante. Então o implante está numa direção e o dente em si, a reabilitação tem que sair em outra direção. Então esse jogo de números, vamos dizer assim, também eu gosto bastante. Mas lógico, tem uma parte artística em si, a parte que a gente tem que pôr a mão na massa ali e conseguir reproduzir o que a gente planejou no paciente. Às vezes até em questão não só de posicionamento do implante,
mais de regeneração óssea, ou algum outro tipo de regeneração tecidual, como enxertos gengivais ou manejo de retalhos. Acho que dá até para puxar um gancho, né, falando um pouquinho dessa parte científica que você comentou, e já que a gente citou o nome do Buser, né, um dos primeiros, talvez um dos artigos mais famosos em termos de posicionamento dos implantes foi quando foi definida essa questão de zona de conforto e zona de perigo, que o primeiro autor é o Buser, né? Sim. Que foi um consenso do ITI. 2004, o artigo. 2004, exatamente. Foi a primeira, não foi a primeira publicação propriamente dita, mas talvez seja a mais famosa, Mais importante. que fale sobre o tema. Mas a gente tem aqui na mesa também, senhores, acho que todos vocês sabem, né? Se não sabe, vou contar uma surpresa ou uma novidade, talvez. A gente tem um professor de Connecticut aqui nessa mesa. Esse é famoso. Professor associado, um professor convidado. Eu sou o adjunto lá. Professor adjunto, Adjunto. Então, às vezes a gente nem sabe o que é isso, né? Mas tá bom. Tô brincando. De fato uma posição lá que o Luiz foi para lá e conquistou. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, né? Não. Então você dá o ar da graça para nós, por favor. Obrigado, gente. Vou começar, assim como todo mundo, assim eu posso falar por praticamente todos os alunos que entram em odontologia na faculdade, tem aquele apreço, aquela vontade de fazer cirurgia. Eu também tive essa vontade. No terceiro ano já tinha todos os livros de cirurgia comprados já para estudar, para residência, querendo entrar. Só que daí no meio do caminho teve um projeto de prótese que eu entrei desde o terceiro ano, já fiz parte dele, onde basicamente nós fazíamos próteses totais para pessoas que não tinham condições de ter uma prótese total. E eu fiz esse projeto até eu sair da minha residência, né? Então foi por muitos anos. E eu me apaixonei pela prótese ali, né? Reabilitando pacientes. Eu participei desse projeto e não me apaixonei pela prótese. Não, tem que ser, Era para ter a carga horária, né? Projeto de quebrou o menino. Não, a gente fazia a parte clínica e também laboratorial desde... Você me ajudava muito nesse projeto. Você não tem ideia. E era um momento muito agradável, tanto para mim, no caso, né? na clínica e também no laboratório. Eu conheci pessoas maravilhosas. Me formei. Uma das pessoas maravilhosas que está na minha frente é o Iago. Eu trabalho com ele há anos já, sei da capacidade do menino, quer dizer, do homem já, né? Eu participei, ele não falou que eu sou uma pessoa maravilhosa. Você, como ele falou, foi só pra hora, né? Brincadeira, né? Brincadeira. Sempre que eu posso, eu ajudo meus amigos que tentam se aventurar na prova. Concordo. Então, me formei, já fui direto para residência, o Iago foi meu parceiro de residência, nós fomos a turma 3 de prótese da UEM. E lá que eu tive meu contato com a implantodontia, assim, a gente já estudava um pouco da teoria da implantodontia na graduação, só que lá eu tive contato prático, né? Principalmente na parte de planejamento. E como vocês bem já disseram, nós temos uma formação muito integrada, nós temos uma formação onde a comunicação entre várias especialidades sempre acontece em todo dia, a todo momento. Então isso é muito grande, acaba sendo uma parte mais orgânica da gente, o planejamento, né? A gente não é uma coisa que tem que ser assim, nossa, eu preciso planejar. Não, é uma coisa natural. A gente já tem que pensar já no planejamento antes de fazer qualquer coisa, né? Então, fiz minha residência, me formei, já caí direto no mestrado. E sempre nessa parte integrada. Meu mestrado era basicamente a gente tentar identificar se tem alguma relação entre o design de uma prótese parafusada sobre implante com riscos. É esse que foi aceito para publicação agora? Riscos biológicos, exatamente. Semana passada, final de semana passada, aí, o meu mestrado foi publicado. Meu artigo na Journal of Prosthodontics, uma revista assim, de alto renome nos Estados Unidos. Então, leiam, tá? Assim que sair, eu vou mandar para vocês. Disponibiliza PDF. Isso. Vai contra o Catafuxi, hein? Contra. É bom ter essa discussão. Também nos artigos. Para isso, né? Aí depois eu fiquei depois que eu saí do mestrado, eu fiquei um ano em clínica em Maringá. Depois desse ano de clínica, onde né, eu tive contato, inclusive com o Iago, nós trabalhamos juntos também na mesma clínica. Nós também, verdade. Pega água lá, pega água. Nós também, é verdade. Rômulo também esteve presente na mesma clínica. Eu fui excluído, né? Antes de eu ir para a Alemanha. Eu não era parte do grupo. Não, você já estava lá fora já. Aí eu entrei no doutorado com essa mesma ânsia de não parar, de estudar mais, de saber mais, de pesquisar mais. Não, mas você teve no meio do caminho, né? Aí no meio do doutorado, eu parei meu doutorado e apliquei para o mesmo programa onde o Dr. Rômulo e o mestre Lazarin também foram, que é pelo ITI.
E eu fui para um estado que é difícil até falar o nome. Tive que ficar treinando umas 2 semanas para falar o nome certo do estado. Connecticut. Ih, falei errado então. Connecticut. Connecticut. Então eu fui para lá. É um estado que fica onde a faculdade fica, ela fica exatamente, geograficamente, do meio caminho entre Boston e Nova York. Então era muito fácil se locomover naquela região de New England. Aprendi demais, meu Deus. Conheceu o Tom Brady? Não conheci. Infelizmente. Ele já tinha saído, já. Eu já estava no Tampa. Eu fui orientado pelo professor Thomas Taylor, que é um ancião aí, já um cara respeitadíssimo no mundo da implantodontia mundial. Aprendi demais, uma pessoa maravilhosa. E todo o meu conhecimento, tanto que eu tive ali da residência, mestrado, doutorado e também no programa fora do ITI, eu estou trazendo para cá. Né? Assim como todo mundo aqui na mesa, sempre tento trazer atualidades e coisas novas para os nossos parceiros, nossos alunos, enfim, quem queira trabalhar com a gente. Né? E assim, lá eu tive a oportunidade de também trabalhar com pesquisa e tinha uma máquina de mecânica, de ensaios, que estava parada. Tinha um professor lá que estava aposentado, então era muito difícil o contato com ele. Aí eu sentava no laboratório lendo manual, conversando com o departamento de engenharia também. E eu fui o que botei aquela máquina para funcionar de novo, para fazer pesquisa. Né? Inclusive eu fiz uma pesquisa nessa máquina e estou escrevendo já. Né? Que eu estou trabalhando, estou testando um novo design de pilar SRA desse trauma. Pelo menos o que a gente está estudando. Eu e o ITI japonês que estava lá antes de mim. Então nós estamos trabalhando juntos nessa pesquisa. Né? E por causa disso, eu fui condecorado aí, graças a Deus, com a posição de professor adjunto. Né? Tenho um contrato até 2025 e pode ser renovado. Legal, cara. Se as duas partes assim concordarem. Então lá eu colaboro com a parte de pesquisa, estatística também, trabalho bastante com bioestatística vinculado a estudos científicos, então a gente trabalha bastante na questão de planejamento científico dos estudos e também com os residentes de lá, quando eles precisam, claro, de uma ajuda na parte de pesquisa, na parte de discussão de artigos, aí eu vou estar presente sempre na parte da prótese com os residentes. Então, essa basicamente é uma formação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme olhar no olho de cada um de vocês e falar que eu sou abençoado de estar com vocês aqui. Tá? Muito obrigado. Um discurso. Uma salva de palmas, quase. Né? Ai, Deus. Mas o que eu acho bacana é que, de fato, a gente tem uma formação nos Estados Unidos. O Iago não teve experiência no exterior, mas com certeza, profissionalmente falando, né? Mas com certeza tem muito na formação profissional dele, influências do exterior. Rômulo, Alemanha, eu, Suíça. A gente ainda circula o mundo um pouquinho aí para participar de alguns eventos. Né? Por exemplo, a gente vai para Singapura em um prazo aqui de 2 meses. Meio do ano eu estou retornando para a Suíça. Enfim, a gente ainda tem um contato internacional muito forte e eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a gente vai tentar trazer tudo isso para um âmbito de um curso de especialização também, né? Porque não sei se todos sabem, mas você se tornar um especialista via esse regime que você vai 2, 3, 4 vezes por mês para se dedicar a se tornar um especialista é só no Brasil. O exterior, via de regra, é exclusivamente via residência, que é a formação que nós temos, né? Então, montar um cronograma, montar uma grade que aborde tudo da forma como a gente vê, como a gente aprendeu e como a gente gostaria de aplicar, não é dos mais fáceis, né? Mas tudo isso... Eu acho que até eu e o Rafael sentamos para conversar sobre a grade cirúrgica, né? E a gente fica assim, nossa... E eu acho que a gente fica até animado do que a gente está falando ali, né? Porque a gente começa a pegar e tem essa parte aqui que tem que puxar aquele artigo e a gente começa a se discutir e a gente vai e... Tá, mas isso aqui encaixa melhor com aquilo ali, essa parte de enxerto tal, junta melhor com... Tá, mas depois a gente tem que juntar com o Iago e com o Luiz para ver qual parte deles, né, da prótese que vai se encaixar com essa parte cirúrgica junto, né? Que a gente está falando, para a gente ter uma linha assim pro aluno, né, ele seguir bem direcionado. Porque a gente vê... que a gente vê muito muita gente fazendo implante induzido pela indústria do implante. Exato. Por quem produz implante. Exato. E eu acho que o nosso objetivo é produzir alunos ou formar alunos, né, como alunos que eles tenham, como eu posso dizer assim,
a liberdade deles escolher a marca de implantes que eles quiserem. Então, a gente proporcionar assim, princípios, né, biológicos, cirúrgicos, protéticos, na qual o aluno consiga falar assim, olha, eu consigo pôr esse implante ou esse implante. Porque a gente entende que o Brasil é muito diverso. E vamos dizer assim, a logística que a gente tem aqui em Maringá, às vezes não é a logística que o pessoal tem em São Paulo. E também a gente tem que entender que a Dental Press é uma escola que ela é praticamente uma escola da América Latina. Porque esses dias eu fui dar aula, tinha aluno do Paraguai, já estive lá e tinha alunos da Bolívia, então tem alunos de toda a América Latina. E às vezes, se a gente for ver em si, se eu ensino eles a trabalhar somente com a marca X de implantes, eles chegam no país deles, às vezes não conseguem. Às vezes, a gente mudando aqui, né? A gente tem muito contato com o pessoal da USP também, e lá não é a mesma logística de implantes com a empresa que a gente usa aqui no Paraná. Então, o que a gente vai proporcionar para essas pessoas, para esses alunos, seria essa visão assim: eu vou colocar um implante e com esse implante, com esse tipo de planejamento, seguindo essa filosofia, seguindo esses passos, né, esse passo a passo, esse direcionamento, eu consigo colocar qualquer implante, reabilitar com qualquer laboratório, consigo conversar com o meu laboratório de maneira bem aberta. Consigo escolher os componentes, né? Para esse caso aqui em região anterior eu vou escolher tal componente. Para esse caso de reabilitação no qual o paciente perdeu todos os dentes, eu vou conseguir escolher tais tipos de componente, tal tipo de... até o Luiz falou SRA aqui. Rafael, como ele é parte cirúrgica, SRA ele fica longe, né? Deixa pra vocês. Mas acho que esse é o nosso objetivo, né? Trazer para o aluno a liberdade dele escolher e ele ter esse conhecimento. Não falar assim, não ele ficar preso essa empresa aqui de implante, ele fala para eu colocar o implante 2 milímetros abaixo do osso. E eu sigo isso para todos os casos, em todas as regiões, independente se o paciente é um paciente periodontal, independente se ele tem um defeito ósseo vertical ou não. Escolher, né, qual tipo de implante, o macro design, se o implante ele é cônico, se ele é cilíndrico, se ele tem conexão de plataforma switch ou plataforma Morse. Importante também é que a gente sempre vai focar também naquelas situações clínicas onde o paciente já está com o implante instalado de um outro profissional e ele não tem essa informação desse implante, né? Às vezes se perde no meio do caminho, então nós temos técnicas e conhecimento de como identificar, assim, a gente não consegue entrar no osso lá e testar, enfim, mas a gente tem com algumas técnicas que consegue identificar a conexão, o passo, a gente consegue ver pela anatomia do ápice do implante, pelo passo de rosca, a gente consegue ter uma boa previsibilidade na hora de reabilitar esses pacientes também. Então, até eu acho que, agora passando um pouco pro Rafael, em alguns casos que já vão vir com implante instalado, no qual o paciente está com defeito estético, a gente consegue pensar assim, esse implante ele é um implante passível de a gente manter? Sim. É um implante que está com defeito estético, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Faz alternativas. Eu acho que a base que a gente preconiza também são protocolos previsíveis, independente se é o protocolo A, B ou C. Exato. Né? Porque eu sempre costumo falar, profissional, o dentista pode fazer o que ele quiser. Se vai dar certo ou não é outra história. Se vai durar ou não é outra história. E de fato, atualmente, a implantodontia ela vem sofrendo, vamos assim dizer, umas sequelas, principalmente em termos estéticos e principalmente deficiência de tecido mole. Deficiência de gengiva. Não é gengiva porque não é ao redor do dente, mas deficiência ali de tecido mole, onde às vezes é mais seguro, vamos assim dizer, tirar o implante e começar do zero, mas nenhum paciente, nenhum cliente gosta de receber a notícia, sabe esse implante que você colocou, que você investiu tempo, investiu recurso financeiro, investiu isso, investiu aquilo, vamos tirar e começar do zero. O implante é a coroa, né? O implante é a coroa. Reabilitação, né? Porque reabilitação. A pessoa procura reabilitação, ela está procurando a função, o dente, a estética e tal, não está nem se preocupando. Assim, claro, de forma simples, simplesmente falando, né? O implante vai estar escondidinho lá. Então, às vezes, ela recebe a notícia, fala, vamos tirar e começar tudo do zero. Sem contar que começar tudo do zero, provavelmente vai envolver grandes cirurgias, enxertos grandes ou morbidades maiores, né? Mas, enfim. E aí, de fato, sim, a periodontia ela tem abraçado muito dessas resoluções estéticas ao redor dos implantes, né? Seja por diferentes formas de enxerto, diferentes manipulações de tecido, diferentes momentos, mas de fato é algo aí que a gente tem, que a odontologia tem enfrentado
e que, sem sombra de dúvidas, a gente vai incluir em termos de curso, em termos de didática, em termos de aula, em termos de prática também, né? Porque tem aquela famosa frase também, né? The bond sets the tone, but the tissue is the issue. And cross is the boss. Essa eu não sabia. Essa veio um extra já, né? Veio um extra. Cross is the boss. Always. O osso dá o tom Mas o problema é o tecido mole. e a prótese Que é o chefe de tudo. Que manda tudo. Não deixa de ser. Mas se a cirurgia for mal feita, ele não consegue mandar. Mas acho que isso também, a gente brinca em termos de cirurgia, em termos de prótese. De fato, eu não faço prótese, né? O Rômulo, acho que se aventura um pouco mais do que eu. Às vezes o Luiz me dá uma mão aí. O Iago também. O Iago, ele tem assim... Pegando essa oportunidade para falar, porque o Iago é uma pessoa que eu sempre me espelho. É por isso que quando a gente estava conversando sobre o curso e conversando sobre a equipe e tal, o Iago foi a primeira pessoa que nós chegamos à conclusão, porque ele tem a mão onde a primeira coisa que ele faz já dá certo. Para eu fazer a mesma coisa que o Iago faz, eu tinha que fazer lá 10, 15, 20, 30, 40 vezes a mesma coisa para ficar igual que ele fazia na primeira vez. Não, aí é demais. Não é demais, não, é verdade. Eu já te falei isso várias vezes. Né? Já te falei isso várias vezes. Mas eu acho que um pouco disso é a questão de ser... Eu sou fascinado por esse meio. Sou apaixonado demais, então... E sempre tive uma destreza manual muito boa, então eu sempre tive facilidade nessas áreas. Faz origami, né? Faz dobradura. Não, ele é um ótimo cozinheiro. Corte e costura. Ele é um ótimo cozinheiro, ele tem muita habilidade na cozinha. Então, assim, pra ele, prótese dentística, essas coisas é bem... Vai participar daqueles programas de passo a repasso, que tem um negocinho assim, você conseguiria... Exatamente. Dá um choquinho. E o que eu acho legal dessa associação, porque eu tenho a paixão da cozinha, igual o Luiz mencionou, o que eu acho legal comparar com a odontologia é porque tem muitos passos. E a cozinha é assim também. Então eu gosto de fazer a prótese sempre de forma muito organizada, né? Ter o controle de todos os passos. Igual na cozinha, montar um mise-en-place para você começar, entendeu? Então você pula a primeira etapa, chegar lá na frente tem que voltar. Exatamente. E cortar a cebola a hora que a carne tá lá no... O resultado final não vai ser o mesmo, entendeu? Então... E é uma pessoa muito vamos dizer assim, é muita pessoa muito dedicada, porque, por exemplo, se ele decide ter um aquário com peixe, ele sabe tudo, ele estuda tudo a respeito daquele assunto. Então, assim, ele tá sempre preparado para aquilo que ele se proporciona a fazer. Um eterno curioso. Então, por isso que eu falei que eu me espelho bastante no Iago. Primeiro, ele compra um aquário, ele mergulha no aquário para ver como é que é. Fica lá 3 dias no aquário. Como vai ser um peixe. Comendo... Se eu for amazônico. Não, até para escolher qual peixe você vai querer comprar, né? Exatamente. Essa comida é boa do peixe, essa não é. Prova, né? É uma pessoa sensacional, gente. Mas uma coisa que o Rafael falou aqui, eu acho muito importante, é a previsibilidade, né? Então, a gente vai para congresso, a gente vê, assim, muitos profissionais, né, que são professores em congresso, assim, mostram lá resultados excepcionais e tudo, e a gente fica meio que... A gente trava, né? Fala, cara, como é que eu vou conseguir esses resultados excepcionais, assim? Eu até mudaria também. Às vezes eles mostram a cirurgia, o passo a passo da condução excepcional, mas não chega no resultado final. Pode ser. E aí, o que eu penso, assim, e foi uma vez que a gente tava com o Bruiser mesmo, e ele falou assim, tá, isso que eles estão mostrando aqui nesse congresso, você consegue chegar segunda-feira no seu consultório e reproduzir? Não é todo mundo que tem essa destreza manual que o Iago tem. Então, o que a gente tem, o que eu gosto de pensar muito, que eu talvez trouxe muito da Alemanha e da Suíça, eu não fiquei muito tempo na Inglaterra para trazer isso, mas da Alemanha, principalmente, é essa questão de protocolos. Se o caso é assim, o que é mais seguro para o paciente, para mim, querendo ou não, é eu fazer dessa maneira, seguir tal protocolo. Então, a gente acaba que a gente pensa assim de implante ou coloca imediato ou coloca tardio. Mas existe uma miríade de outras opções no meio dessas duas situações. Como é a situação anatômica que está ali, como eu vou, talvez, reabilitar. É com prótese parafusada, cimentada. Então, a gente tem que pensar tudo isso, pensar lá no final, para voltar e trazer os passo a passo mais previsível. E pensar, né? Porque é muito... Um ponto principal ali da reabilitação é o cirurgião dentista que vai fazer. Eu consigo fazer isso? É uma técnica muito resolutiva para enxertia óssea, na qual a gente vai colocar o enxerto aqui e vai crescer 1 km de osso. Tá, mas eu consigo fazer isso? Eu tenho pessoal treinado? Uma coisa que eu parava lá, cara, e pensava assim, em algumas cirurgias, é que, primeiro, às vezes a equipe toda ela era formada por
4 pessoas. Então, uma pessoa instrumentando, outra pessoa afastando, outra pessoa sugando, outra pessoa fazendo cirurgia. É possível ter essa logística no meu consultório? Eu consigo reabilitar um paciente da mesma maneira Eu trago, no meu consultório? A minha equipe está treinada para fazer isso? Então, assim, são pontos pequenos que às vezes até assim, como eu posiciono o meu paciente para receber esse enxerto ósseo? Eu tenho que deixar a cadeira um pouquinho mais levantada, um pouquinho mais abaixada. Com o que eu vou trabalhar aqui? Vou trabalhar com magnificação, se é uma cirurgia de enxerto tecido mole. Vou trabalhar com lupas, vou trabalhar com iluminação externa, vou trabalhar com aqui ou aqui não preciso. Então são diversos protocolos que às vezes a gente vê o caso no congresso e fala assim, tá, mas como que ele conseguiu fazer isso? Às vezes o cara tá com uma lupa de 6 vezes lá e você nem sabe. E trazer essa previsibilidade para o consultório, né? Então o Buser falava assim, qualquer John Doe faria, né? Qualquer... trazendo para o Brasil é qualquer Zé Ninguém. Mas assim, o dentista convencional, né? Então ele foi num congresso, viu aquele caso e falou assim, putz, eu consigo chegar segunda-feira e fazer isso. Então talvez trazer isso para a gente começar a subir a nossa escadinha da curva de aprendizado. Sim. Não adianta eu querer chegar aqui e falar assim, vou fazer a reabilitação com enxerto ósseo, casos múltiplos, casos totais, sendo que eu nem passei às vezes por casos unitários, né? Então essa previsibilidade que eu acho que eu trago muito da Alemanha, acho que na Suíça também era um caminho muito parecido, né? O que eu mais absorvi de lá foi de fato previsibilidade associada à longevidade, né? O Buser falava muito assim, Rafa, não faça no cowboy technique, então não sai inventando. Estuda o caso. Um ponto também que eu aprendi, não supervalorize, não subestime um caso. Né? Não pega aquele cara, esse aqui vai ser simplesinho, vou tirar o dente, vou fazer o implante, a prótese eu faço depois, resolvo numa boa. Não faça isso, inclua o teu paciente, o teu cliente numa avaliação de risco, um protocolo certinho, veja A, B, C e D. Tudo isso antes de tomar qualquer decisão clínica de fato, né, para fazer alguma coisa. Então eu associei, ou o que eu trago, que eu tenho muito na minha prática, principalmente vinculado à Suíça, ao conhecimento da Suíça, é previsibilidade e longevidade. Então não sai inventando, né? Mesmo porque o pessoal lá vive pra caramba, né? Até não, os suíços lá, eles estão no mesmo protocolo faz 30 anos. Eles estão até certo ponto dizendo assim, meio cabeça fechada do ponto de vista de não aceitam facilmente mudanças, né? Não que eles façam somente a mesma coisa. O protocolo sim é o mesmo, mas eles acabam ali conduzindo de formas diferentes, né? Mas às vezes a tecnologia, quando chegou o digital lá, estava no mundo todo estourado, principalmente nos Estados Unidos, a Suíça demorou um pouquinho, alguns departamentos demoraram um pouquinho para absorver, né? Mas nesse sentido, de ver o que vai acontecer, ver se vai ser bom, ver se vale a pena ou não, você investir tempo, estudo, dedicação, recurso financeiro, logística, treinar, equipe, o Romulo falou muito bem, até porque a Europa eles operam lá em 6, 8 mãos às vezes. E às vezes 2 dentistas, né? Com 2 dentistas, isso. Não que a gente faça isso, sempre na medida possível a gente opera junto, tenta operar junto também, né? Então, de fato, eu absorvi isso bastante. Não sei se os Estados Unidos, qual que seria a experiência ou, de fato, o que você trouxe dos Estados Unidos na sua rotina, baseado em termos assim da filosofia de trabalho deles? Lá eu tive contato, eu fui em congressos, Flórida, Texas, Boston, né? É difícil falar o estado, né? Então eu vou falar Boston mesmo. Eu posso responder mais pelos lugares onde eu passei, principalmente por Connecticut, porque é um país muito grande e cada estado responde e trabalha de uma forma diferente. Né? Às vezes cada universidade, né? Também. Lá em Connecticut eles também são muito baseados na filosofia do ITI, do Buser, muita discussão de artigo do pessoal da Suíça, tá? E lá eles também é tudo por protocolo, ou seja, se aquele protocolo clínico não está bem estabelecido com previsibilidade e longevidade, eles não fazem, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo digital. Digital lá é super legal, quando você consegue fazer lá o unitário, o parcial, uma fixa e um implante do lado, quando você fazer uma parcial. Agora, se você for fazer, por exemplo, uma full mouth, onde você tem preparos, seja de faceta, de coroa, de molar a molar, o scanner, dependendo do scanner, ele já não consegue pegar todos os detalhes, né? É mesmo o stitching, né? A costura do scanner, às vezes acaba dando uma distorcidinha quando você vai fazer os trabalhos. Então, por exemplo, para casos de reabilitação grandes, eles ainda estão introduzindo, eles não estão fazendo totalmente digital. Então ele vai para o analógico, volta para o analógico, né? Faz os procedimentos de moldagem, de registros em boca,
E se precisar alguma análise ou outra, uma impressão ou até mesmo um protótipo de, por exemplo, uma resina, eles imprimem, eles fresam. Aí beleza, então eles fazem um protocolo misto, vamos dizer assim, tá? Para casos onde ainda precisa de mais previsibilidade. Então eles usam bastante as vantagens do analógico, do convencional, com também o digital. Então é isso, basicamente, o que eu trago essa experiência de lá. Tem muitas coisas que a gente, por exemplo, não são dicas, são tips, assim, bem baseado na ciência. Por exemplo, de por que fazer uma coisa ou outra com embasamento científico. Então a gente vai ter bastante esse contato. Claro, eu vou trazer a minha filosofia de trabalho, o Iago vai ter a filosofia dele de trabalho, a gente trabalha muito em sintonia e os alunos vão ter acesso a isso. E até eu queria perguntar para o Iago, né? A diferença, a gente está falando aqui de embasamento científico e a gente sabe que a gente tenta trazer isso o máximo para o consultório, mas a sua experiência em consultório, eu acho que consultório é talvez um local assim que a gente tem às vezes que ser mais prático. Queria saber da sua experiência em consultório, Iago. Fala pra gente o que você consegue trazer de ciência para consultório em si, pro digital, e o seu modo de trabalhar em consultório, assim. Você viu muita diferença da época que você estava na faculdade para consultório, de clínica de especialização que você participou já, ajudou, para consultório, e o que a gente pode beneficiar, às vezes, até nosso aluno, às vezes, porque eu penso assim, às vezes consultório a gente tem que ser um pouco mais ágil e, às vezes, esse ser mais ágil vai impactar na gente ser um pouco mais metódico no começo, igual você falou, deixar tudo bem preparado para a gente chegar, a hora que o paciente chegar, a gente ter o mínimo de tempo de cadeira para ele ali e você agilizar o tratamento. No consultório você vai procurar sempre a resolução mais prática possível, né? Só que quando você perde essa questão, né, desses princípios biológicos, você acaba tirando totalmente a previsibilidade longitudinal da resolução que você está propondo. Então, eu vejo que você alinhar isso no início, a praticidade da resolução prática da prótese depois é fácil. Né? Você já é a mesma questão lá que você comentou. Eu sei como que meu trabalho tem que estar no final, o que eu preciso fazer no início. Então, quando chegar naquela fase de reabilitação, tem como fazer prático sem fugir muito, né, do que a gente tem de embasamento. Então, eu acho que essa rotina mais pesada que eu tive de execução me ensinou muito isso. Porque em muitos momentos eu tive que barrar algumas situações, algumas cirurgias, o Luiz também passou por isso, que não tinha como resolver, proteticamente falando. Cirurgia tá feita, então, mas depois, vai fazer de novo. Cirurgia por cirurgia, né? Vai fazer de novo, não tem o que ser feito. Né? Ou volta com uma prótese parcial removível. O paciente vai querer isso? Não, né? Então vai ter que replanejar tudo. Então eu acho que trabalhar com previsibilidade lá no início é a chave, né? No planejamento reverso. E com relação à questão do fluxo digital, para mim foi muito satisfatório trabalhar porque eu tinha uma resolução muito rápida. Tinha casos assim que a gente atendia, entregava tratamentos estéticos ali dentro de um dia, né, de um período. Fazer o planejamento estético, o protocolo fotográfico, preparo e instalação dentro de um período. Então, é uma pegada um pouco puxada. A gente atendia muito paciente que morava fora do Brasil, então procurava atendimento em um curto tempo. Então, a gente ter esse contato com a tecnologia ajudou muito a acelerar todo esse processo. Se a gente for parar para pensar em todo esse processo que a gente fez em um período no analógico, a gente levaria, sei lá, talvez umas 2 semanas para resolver. E igual o Luiz falou, para reabilitações extensas. E eu consegui notar muito isso na prática, porque às vezes a gente fazia, sei lá, um escaneamento de boca toda, de preparo junto com um prótese sobre implante, com os escambares. E quando chegava o modelo, parece que na boca não encaixava perfeitamente, igual quando você faz um unitário no fluxo digital. Então tinha alguns ajustes, às vezes tinha que moldar aquela região onde não estava adaptando, né, no analógico, mandar de volta para um ajuste laboratorial ou refazer aquela coroa. Então falta um pouco dessa finesse assim, de tecnológica mesmo para melhorar a questão da resolução. Mas eu acho que ainda assim, mesmo tomando essas decisões, não vou usar o digital aqui, ou entender as limitações do digital, está baseado em ciência ainda. Exato. Totalmente. No sentido, não vou usar o digital não porque eu não sei. Às vezes pode ser, de fato, alguma coisa nesse sentido.
Mas eu vou deixar de usar o digital porque eu dediquei meu tempo, eu estudei e eu vi que a tecnologia que a gente tem atualmente não supre os requisitos para eu conduzir um caso de forma adequada, ou da forma que eu gostaria, ou com o critério que eu tenho. Enfim. Então, quanto mais você treinar e mais artifícios ali você tiver para poder abordar o caso, mais fácil para você. E a proposta é essa, né? Poder mostrar o máximo de opções ali para o aluno poder atender o paciente e estar seguro que se não for dessa forma vai ser de outra, né? E acho que impreterivelmente uma bagagem de uma especialização que te fornece todas essas ferramentas. Sim. Né? Por exemplo, por que fazer uma especialização? Obviamente você tem que estar a fim de estudar ou de se aprimorar em determinada área, né? Sim. Mas aí, com essa bagagem teórica, com acelerar a curva de aprendizado, com compartilhar conhecimento, que de fato é a bagagem que uma especialização traz para o profissional para de fato ele colocar isso em prática e aumentar o número de pacientes, aumentar fluxo, que provavelmente aumenta rendimento financeiro ou não. Totalmente. Então, acho que a importância de você fazer uma especialização também cai nisso que tu está falando, que é ter as ferramentas disponíveis para resolver alguns casos. Não vejo nada de errado em encaminhar. Exatamente. Mas muitas vezes isso promove uma frustração profissional. O paciente chega e você fala, pô, né, poderia pegar esse caso, conduzir, né? Seria perfeito se eu conseguisse, né, abordar tudo isso e realizar até o final eu acho que mais por questão de satisfação de se realizar profissionalmente. Né? Faz o que gosta, né? Fazer o que gosta. Então, você ter que encaminhar tudo, né, acaba sendo uma situação frustrante. Né? Quando você procura uma especialidade e se aprimorar, isso acaba. Né? Você consegue ter mais segurança para diagnosticar, para propor para o seu paciente, né? E nisso vem outros. Né? Realizou o primeiro trabalho bem feito, os outros vão te procurar também. Eu até acabo vendo que a implantodontia, ela vai, vamos dizer assim, nosso objetivo, talvez na especialização, seja deixar a pessoa com conhecimentos tanto cirúrgicos quanto protéticos, assim, muito bem embasados, né? Exato. Porque se você for ver só um cirurgião bucomaxilo, talvez ele tenha muitas outras coisas para estudar que não vai ser uma prótese. Pode ser que ele saiba fazer uma prótese, mas ele vai ter muitos outros temas dentro da cirurgia em si, não só da de implantes, mas outros tipos de cirurgia que ele tem que se aprofundar. Quem vai fazer prótese também, às vezes tem muitos outros temas dentro da prótese que não a cirurgia de implantes em si. E até a periodontia, né? Exato. Vamos dizer assim, você chega lá, vai fazer um periograma do paciente, né? No seu consultório, é muito interessante. Tem especialização. Até que ponto isso é interessante para o aluno, né? Lógico, ver ali a região onde ele vai trabalhar, esse implante, ver a condição geral de saúde do paciente. Tudo bem, ele consegue fazer na especialização uma avaliação geral. Mas não seria interessante esse paciente, às vezes, já vir para a gente, ou para o aluno ali na especialização, já com essa condição básica tratada? Poderia ser um periodontista que faria, e ele chega ali para o aluno mais executar o procedimento cirúrgico e realizar enxertos em si voltados para a reabilitação com implante, né? Não escapar muito disso, porque a gente acaba vendo a carga horária e a gente está quebrando a cabeça com isso. Carga horária, querendo ou não, a gente tem que se virar bem para a gente conseguir passar o conteúdo todo e de uma forma clara, objetiva. Isso, e igual eu falei anteriormente, né? Que siga uma linha lógica pro aluno e ele consiga seguir uma curva de aprendizado que faça sentido. E não, o nosso objetivo não é, às vezes, trazer esse aluno para coisas que talvez sejam básicas ou sejam de uma outra especialidade, né? Acho que isso também é o que rege, por exemplo, a nossa decisão de não ter topado ou participado ou proposto a certificação dupla, né? Obviamente, a gente aqui é uma equipe multidisciplinar, a gente já falou muito disso, a gente entende ou compreende a importância de todas as especialidades na odontologia. A implantodontia não fica de fora disso, mas a gente também entende que, poxa, a gente quer tornar o profissional especialista e apto a resolver ou lidar com casos de implante. A pério tem que ter o conhecimento? Tem que ter o conhecimento, mas talvez nesse momento em que o aluno vai vir, vai assistir aula, vai fazer a clínica, com o nosso apoio, vamos assim dizer, não seja a melhor hora dele fazer um periograma. Então, qual o sentido de, às vezes, emitir uma certificação na periodontia exclusivamente se ele não vai abordar clinicamente todas essas questões? A gente não está tirando a pério da jogada, né?
Eu a acho gente que está dedicando, aprofundando, tirando o conteúdo da pério que é pertinente ao implante, que é o que ele vai ter, tecido Exato. mole. Quando operar, obviamente, a gente não vai operar um paciente com doença periodontal ativa e tudo mais, mas, de fato, das ferramentas para ele conduzir o caso dentro da implantodontia. Reconhecer todas as outras variáveis, todas as outras especialidades, mas ele vai aprofundar o conhecimento dele naquilo. Cirurgia, prótese, para chegar no consultório e, bom, isso aqui eu consigo lidar, isso aqui eu consigo fazer, né? Tornar palpável, né? E eu posso responder por mim, né, pela parte da prótese. A gente vai tentar sempre focar, porque para mim eu senti bastante falta durante meu início da minha carreira, né, na formação lá desde a graduação. Você estava até comentando de congresso, né? Às vezes a pessoa passa o passo a passo, e às vezes eu posso reproduzir, consigo reproduzir. A gente sempre vai tentar trazer o porquê das coisas, não passar só o passo a passo, molda, registra, prova. Não, por que tá fazendo isso? Por que a ser utilidade? Tudo. Por que a gente faz isso? É sempre explicar o embasamento, claro, com embasamento científico, mas também com muita prática, de horas e horas e horas, de muitas horas de prática nossa. Então, trazer o porquê que a gente é feito, por exemplo, por que a gente tem que usar uma infraestrutura X ou Y? Por que a gente tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? É sempre no porquê. Porque muita gente vem me perguntar por que eu faço isso? E eu tenho que ir lá e explicar. Do mais básico até chegar no mais básico. Porque assim, ele às vezes ele exato. sabe que ele tem que fazer X procedimento. Mas esse procedimento, ele é um procedimento tão avançado que às vezes ele nem sabe por que ele está fazendo. É tipo assim, a conversa chegou lá nele, que ele tem que fazer aquilo lá, ou que ele tem que posicionar, vamos dizer, do implante, né? Implante imediato é muito assim, tem que pôr abaixo do nível ósseo tantos milímetros. Tá, mas por quê? Por quê? Aonde tem que pôr isso? Mas por que você tem que pôr lá? Tem que fazer enxerto ósseo entre o implante e a tábua óssea vestibular. Tá, mas por que você tem que fazer isso? Na maioria dos casos, né, é interessante a gente trabalhar com um enxerto de tecido conjuntivo. Por que isso também, né? Porque segue a seguinte condição. Em alguns casos, talvez eu não precise fazer isso e talvez eu poupe o paciente de um segundo leito, né, de uma segunda área que eu vou fazer cirurgia. Então, até a gente teve um caso na Alemanha, assim, que a gente foi fazer tipo 2 e o paciente tinha a tábua óssea muito espessa. Tipo 2 você tira o dente, aguarda ele por volta de 6 semanas e você instala o implante. E o paciente tinha a tábua óssea vestibular muito espessa. Então, a gente abriu e não tinha reabsorvido praticamente nada. Então, a gente saiu às vezes, assim, a gente caiu numa situação na qual seria muito benéfico para o paciente a gente ter feito tipo 1, talvez. E aí foi uma falha no qual não foi se avaliado tomograficamente o paciente, foi só radiograficamente. Então a gente tem que passar por esses pontos, né? O que é importante a gente ter na implantodontia? Às vezes, lógico, a gente saber que na implantodontia talvez a tomografia é o exame essencial, moldar com tal tipo de material, silicona, ou esse ou aquele, seria o material ideal, ou às vezes fazer o escaneamento, né? Ou até o que vocês passaram. O escaneamento é muito bom, mas talvez para casos totais não, né? Então são esses... Mas por quê, né? O aluno vai saber o porquê. Pô, mas eu comprei um scanner de R$200 mil. Tá em promoção. Por que eu não consigo... por que eu não consigo fazer a moldagem no meu caso? Isso é o que você falou. É saber a limitação do que você está utilizando e sempre estar no pé. Assim, bom, vamos ver agora se eu consigo. E sempre testando e vendo por que isso está dando certo ou não está dando certo. Eu acho que buscando esse porquê também, a gente consegue achar a linha no meio, né? Entre sobretratamento e subtratamento. Exatamente. Porque, pegando esse mesmo exemplo, vou fazer um implante imediato com um enxerto de tecido ósseo e um enxerto de tecido mole. Será que todo paciente precisa exatamente desse protocolo, nessas especificações? O enxerto de tecido ósseo, bom, talvez seja obrigatório, a literatura tem mostrado para nós, mas o enxerto de tecido mole, eu evitar um segundo sítio cirúrgico para o paciente, ele ter uma morbidade menor, pode puxar na parte da prótese também, como é que você vai... Entendo pouco, mas acho que eu posso palpitar um pouquinho. Como é que você vai fazer um protocolo? Como é que você vai fazer um protocolo fixo suportado por implante se você não tem os princípios de uma PT? Exato. Como é que você vai pular? Como é que você vai dar esse salto grande? Como é que você vai para a cirurgia guiada sem saber fazer a cirurgia mão livre? Então, buscando esses porquês que a gente tenta andar ali na linha que não vai nem para o subtratamento nem para o sobretratamento. Porque às vezes, vamos dizer assim, às vezes a gente vai só na confiança de uma linha de pensamento, a gente só, vamos dizer assim, igual eu falei anteriormente, o Iago já falou também,
a gente tem que ter no nosso cinto de utilidades, vamos dizer assim, possibilidades de reverter tratamentos no sentido de ter outras formas de resolver o mesmo caso, né? Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente vai cair no... vou usar o digital, vou escanear... Tá, mas agora não deu certo. E agora como é que eu faço para moldar esse caso? Não sei. Cirurgia mão livre, né? Cirurgia mão livre, cirurgia guiada. Às vezes a cirurgia guiada, ela é comprovadamente mais precisa e tem mais acurácia do que a cirurgia mão livre. No entanto, às vezes está no meio da cirurgia e o guia quebra. Aconteceu com a gente já, até num caso de um paciente muito famoso. E aí quebrou o nosso guia cirúrgico ali no meio da cirurgia. Se a gente não sabe fazer a mão livre, a gente estava assim... Cancela a cirurgia, paciente, volta amanhã e relaxa. Entendeu? A gente tem que ter artifício para resolver o caso. E eu acho que essa miríade de casos, de situações assim, de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 de instalação de implante. Quando que eu vou usar? Quando que eu não vou usar? Saber anatomicamente o porquê que eu estou usando aquilo lá. Eu acho que englobar tudo isso é muito importante para o aluno e vai ser muito importante para o paciente. Porque o paciente às vezes não sai com uma área a mais de enxerto, que ele teve que pegar um enxerto de tecido conjuntivo, que muita gente acaba por se incomodar, né? Às vezes a gente acaba por... Vamos dizer assim, aqui colocou enxerto, mas o enxerto também tem um custo financeiro, tanto para o paciente quanto para a gente, que a gente tem que adquirir esse material, né? Faz sentido a gente aumentar o tempo do cirúrgico, né? Até eu falei anteriormente. Mas no consultório, lógico, isso é matemática básica. Quanto mais pacientes você atender, teoricamente, mais retorno financeiro você vai ter. Faz sentido eu fazer uma cirurgia muito complexa, que leva a tarde inteira, ou faz sentido simplificar esse caso? Se possível, né? Se possível, cientificamente comprovado que eu posso simplificar esse caso. Então, essa é uma coisa que às vezes faz sentido a gente pensar, né? Faz sentido eu colocar um implante no mesmo momento, fazer enxerto de tecido ósseo, tecido gengival e fazer um provisório? Putz, se for benefício para o paciente, ótimo. Agora, se não for benefício para o paciente, for só às vezes... muito grande. Foi só para eu dar uma de cowboy, igual você falou. Aumenta muito o risco para o paciente, às vezes você não tem o benefício que você esperava. Eu acho que isso também a gente pode até expandir, porque querendo ou não, a implantodontia tem complicações biológicas, técnicas e mecânicas, né? Exato. Então a gente já desde o início, já partir com uma mentalidade de, tudo bem, se eu tiver uma complicação lá na frente... E todo mundo tem. Todo mundo tem, só não tem quem não faz. Quem não faz. Não adianta. Isso é... E é lógico, a gente conseguir resolver essas complicações é o ideal, né? Exato. Então, e aí desde o começo já pensar, poxa, vou fazer uma prótese cimentada. Esse paciente precisa trocar a prótese mais para frente, se dá uma periimplantite por algum motivo, qual que é a reversibilidade desse tratamento, né? Então, eu acho que pensar nisso também. O que eu vou fazer aqui? Se eu der problema, eu consigo resolver de uma forma simples, né? Não que a gente espere ter problema, mas de fato a gente vê no dia a dia que acontece, que as coisas acontecem. Eu não tenho mucosite periimplantite, o análogo à gengivite e a periodontite. Não tem porque você não sonda grande parte dos seus implantes, provavelmente. Não faz um controle radiográfico, o paciente não tem manutenção, enfim. A gente poderia enumerar diversas coisas. Mas acho que também, partindo do princípio do planejamento, já pensando nessa reversibilidade ou como resolver alguma possível complicação. E desde esse começo a gente já trabalhar para minimizar o risco dessa complicação também. Então eu acho que isso a gente fala a mesma língua, né? E de fato acho que é isso que a gente quer implementar em termos de curso de especialização. Essa mesa cheira experiência. Eu acho que assim, cirurgicamente é muito mais legal você fazer uma cirurgia super difícil. Porque você chega lá, tem muito ego das pessoas, muito ego, o cirurgião tem muito ego. Putz, fiz uma cirurgia tal, que não sei o que lá, e conta para todos os seus amigos, aí chega naquele encontro, chega no congresso, fala, isso aí eu faço todo dia no consultório. E às vezes é só ego, cara. É muito mais legal. É muito mais tranquilo, às vezes, fazer um caso no que você não tenha muitas, vamos dizer assim, trepidações durante o caso. É muito mais fácil, às vezes, você usar um implante curto, um implante estreito, do que você fazer grandes reabilitações. Mas o bonito pro Instagram, o bonito pro ego do cara, fala assim, nossa, eu consegui aumentar tanto de osso. Eu consegui, sei lá, colocar implante não sei aonde. 10 centímetros de vertical. E aí você tá ali com 1 quilômetro de osso, depois tem que rebaixar o osso do paciente.
E aí a gente tem que pensar até que ponto faz sentido a gente sobretratar ou, Exato. às vezes, os pacientes nossos, né? Então, eles vão ser das mais variadas situações. A gente tem que também entender o paciente, né? Porque naquele gráfico que o Boozer traz, né? Lá no Treatment Guide, talvez o 4 também, que é o cirurgião é o principal Os fatores lá, direcionador, né? Uhum. e depois tem o paciente, tem os biomateriais, todas as, vamos dizer assim, a parte científica envolvida nisso, o protocolo que ele vai escolher, e tudo isso tem influência, mas quem é o principal foco ali, vamos dizer assim, o foco maior desse fluxograma ali é o cirurgião dentista. Ele que vai ele que vai direcionar o paciente, porque o paciente, depois que confia nele, cara, ele vai falar assim, não, então vamos fazer isso. E a gente tem que entender que às vezes a gente pode simplificar muito das coisas e colocar nosso ego embaixo do travesseiro e dormir com a cabeça mais tranquila. Tanto no dia anterior da cirurgia, porque sempre dá um fiozinho na barriga, né? Ainda dá. A prótese, o celular não fica tocando, não fica... Aconteceu isso, tá sangrando, caiu a prótese e tal. Sempre uma emoção, né? Porque a gente tem que entender que os pacientes, às vezes, cada vez mais, né? Tomam múltiplos medicamentos. Tem isso também. Tem diversas situações. Muitos deles vão ter diversos, vamos dizer assim, pé atrás com o tratamento odontológico. Todo mundo fala assim, vão no dentista. Não é uma coisa que os pacientes aceitam tão bem, né? E o máximo que a gente conseguir simplificar para esse paciente, embasado em ciência, que a gente consiga reverter isso em previsibilidade e longevidade, a gente está tendo de benefício tanto para o paciente quanto para a gente. Porque o Iago pode falar isso, eu acho que melhor que nós três aqui. Quanto menos esse paciente retornar, mais a cadeira está livre para novos pacientes. Exatamente. Você consegue gerar mais fluxo de pacientes, você consegue gerar mais rendimento para sua clínica. Sim. E querendo ou não, cara, é uma coisa assim, o marketing positivo, ele vai aos pouquinhos, você vai fazendo seu nome aos pouquinhos. Já o marketing negativo, ele pode trazer você... Então, assim, e eu acho que quanto mais você conseguir entregar previsibilidade, sem aquele paciente fazer muitos retornos, é lógico, os pacientes vão ter que fazer os retornos periódicos, né? Sim, e aí você tem que... isso é uma coisa que a Pério vai fazer muito melhor que às vezes a gente, assim, né? Mas fazer o retorno periódico, identificar os fatores de risco daquele paciente. Então, vamos dizer, se esse paciente é um paciente que ele já tem alguma doença periodontal, ele faz uma reabilitação com implante, ele é um paciente que tem um risco aumentado para periimplantite. Isso já é comprovado cientificamente. Faz sentido eu retornar esse paciente a cada 6 meses? Ou cada 1 ano? Como que eu vou colocar esse paciente no meu fluxo de retornos aqui no meu consultório? Apesar de ele ser um paciente que teve periimplantite, periodontite, esse paciente é um paciente que entendeu muito bem da condição dele e hoje é um paciente que faz uma higienização muito mais adequada. Você proporciona uma prótese para ele, uma prótese que tem acesso para limpeza, né? Acesso para higiene. Então, esse paciente é um paciente que ele está com vamos dizer assim, talvez eu consiga dar um pouco mais de espaçamento para ele. Nada muito mais do que 6 meses, né? Do que um paciente que talvez não tenha essa condição. Mas também a gente conseguir conversar com o paciente antes, porque isso me marcou muito. Teve uma paciente que foi uma vez e ela falou que uma amiga dela, né, que já tinha feito implantes, falou para ela assim, o implante é só você colocar e esquecer. Isso é uma coisa... E ela era uma paciente que ia ser submetida... ia ser submetida a um tratamento reabilitador total na mandíbula. E assim, tinha um defeito vertical grande, um osso remanescente não tão bom assim, mas seria uma reabilitação assim, protética, que era uma reabilitação na qual precisava de uma reabilitação relativamente grande. E essa, vamos dizer assim, esse termo que ela usou. É só colocar e esquecer, né? E eu queria que vocês da prótese falassem assim, também, né? De acesso à limpeza, que a gente pode proporcionar para o paciente. O aluno, o que ele vai aprender quanto a isso, né? Porque às vezes a gente fica meio travado, cara. Tá, mas eu vou colocar o implante aqui, ele tá muito raso, muito... e como isso vai ser o acesso para a limpeza? Eu acho que pouca gente pensa nisso, né? Ainda mais nessa mercantilização que nós temos aí da implantodontia, vamos dizer. Isso tem sido minha linha de pesquisa, né? E desde próteses unitárias, parciais e fixas, totais, de arco total sobre implante, né? Sejam elas que o paciente consiga remover, por exemplo, uma sobredentadura, uma fixa, onde só o profissional consegue remover, todos, como eu falei, tem o porquê.
Tá? Sempre do início do tratamento, já sabendo os riscos que aquele caso tem. Tá? Por exemplo, a minha luta aqui diária na nossa região e também no consultório, nas aulas que eu dou, é trazer o porquê que às vezes a gente vê aquela prótese fixa, vamos dizer assim, protocolo, né? Todo mundo já conhece o protocolo. Tem aquele design X que o paciente não consegue higienizar, mas a pessoa não sabe por que está acontecendo aquilo. Não faz ideia. Por que eu instalei, mas agora o paciente consegue higienizar? Muitas das vezes as pessoas falam assim, chama ele de 3 em 3 vezes, tira e limpa e coloca de volta. Mas esse não é o protocolo baseado em evidência científica. Isso a gente não sabe se vai funcionar ou não. A gente não sabe se nesse meio dos 3 meses aí vai acontecer alguma coisa. Então, hoje em dia, eu já desenvolvi, tenho aulas sobre o assunto, o Iago também tem, sobre de como a gente consegue permitir, já no planejamento, para o paciente, claro, para o aluno, para o profissional, o que ele tem que fazer para permitir que aquela prótese tenha, lá no futuro, o espaço ideal para a higienização. Seja ela unitária, seja ela parafusada, cimentada, seja ela parcial parafusada, ou seja ela de arco total parafusado, independente. Tá? A gente vai... É exatamente isso que a gente fala. Acho que o que pode resumir bastante aqui essa mesa, essa conversa de hoje é o porquê. Porque a gente sempre vai trazer esse porquê. Por que, por exemplo, o paciente chega querendo fazer um protocolo, por exemplo, e o aluno o profissional tá animado para fazer um protocolo. A gente chega, segura a mãozinha dele e fala assim, não podemos fazer aqui, a não ser que a gente mude isso. Mas por quê? Aí a gente vai entrar com todo o embasamento e toda a experiência e prática que a gente tem. É sempre trazer o porquê. Tá? Protocolos, por exemplo, um exemplo rápido, protocolo fixo sobre implante, o protocolo Brennemark, uma prótese dentogengival, assim, que ela precisa de mais espaço vertical interoclusal para ser reabilitado. Nem todo paciente está apto aqui no Brasil a receber, por exemplo, esse tipo de reabilitação, a não ser que com o que você intervenha, que você faça uma cirurgia pré-protética, uma cirurgia pré-cirúrgica, uma cirurgia prévia antes da instalação dos implantes, ou você mude, por exemplo, a indicação do material da prótese. Você faça uma prótese que permita e que consiga trabalhar melhor num espaço reduzido naquele arco. Então a gente tem todo esse protocolo já desenvolvido e a gente está difundindo já o conhecimento, e o aluno da Dental Press vai ter esse protocolo na mão e vai saber do começo ao fim como, só de olhar um paciente e falar, bom, aqui eu não tenho espaço, bom, aqui eu preciso criar espaço, vou conversar com a cirurgia, eu preciso criar espaço antes de reabilitar, por exemplo. Ou nessa prótese unitária, bom, eu tenho aqui esse sítio anatômico. Se eu colocar o implante fora aquela zona de conforto, aquela zona verde, onde a zona segura, eu vou ter um design X dessa prótese. Esse design X vai me causar problema, sim ou não, no futuro. Então, isso é basicamente o que eu venho trabalhando, eu e o Iago venho trabalhando, e a gente vai ter o prazer de poder ensinar e poder mostrar isso para as pessoas, para os profissionais que procurarem a gente na Dental Press. Eu acho que na verdade a gente podia ficar falando de implantodontia aqui até o dia inteiro, semana inteira, né? Sobre diferentes eu quero fazer uma pergunta mais para cada um aqui. Posso? Pode, deve. Tem uma pergunta que um colega meu me fez esses dias e que eu achei muito interessante. Eu queria que vocês falassem aí, cada um de vocês, 3 coisas que vocês não sabiam quando vocês começaram na implantodontia que vocês gostariam de saber. 3 coisas assim que vocês não sabiam e que vocês acham muito interessantes e que vocês acham que a gente já vai passar logo de cara assim, para os nossos alunos ou durante esse curso aí de especialização. Quais são 3 coisas? Eu, quando fui perguntado disso, já veio em mente, lógico, planejamento reverso. Planejamento reverso, que para a gente da cirurgia era basicamente assim, instalação de implante, tudo, a gente tem que instalar onde a gente tem osso. Acabava que a gente não tinha ainda alguns parâmetros que saíram recentemente quanto à quantidade de osso que a gente tem que ter. E até acaba que implantes, vai ser diferente em implantes imediatos, implantes tardios, mas a gente buscava osso. Né? Invariavelmente isso dificulta talvez a reabilitação protética. É lógico que a gente ali discutia bastante quando a gente estava na nossa formação na residência, mas uma delas é que eu entrei mais sem ter muita noção, era esse planejamento reverso. E aí eu vejo que hoje o digital me favorece muito nesse planejamento reverso. Eu consigo fazer um enceramento digital, mando para quem vai fazer a prótese, eu discuto quem vai fazer a prótese, e tá ok, vamos seguir. Então esse planejamento reverso.
Número 2, talvez não tivesse a real noção da importância da espessura de tecido mole. Tanto tecido mole no sentido de tecido mole no tecido conjuntivo, quanto tecido queratinizado. Não tinha a real noção disso, quanto isso pode impactar na longevidade e também na parte estética. E o ponto número 3, deixa eu ver o que eu falei mais. Se eu não me engano, foi do posicionamento tridimensional. Que eu ouvia muito desse pega esse implante aqui e coloca 2 milímetros abaixo do osso. Né? E eu não tinha a real noção de como posicionar o implante. E aí também, novamente, vem puxando isso, vem planejamento reverso e vem planejamento digital, que hoje eu já consigo direcionar tudo isso para a hora que eu for perfurar, eu sei exatamente onde meu implante vai ficar, que profundidade, como isso vai auxiliar quem vai fazer a prótese, né? Então são esses 3 pontos que vieram na minha cabeça ali quando eu fui responder. E na de vocês? Vamos jogar para prótese primeiro e eu volto para... Pode começar a falar da cirurgia. Não, eu tô pensando aqui o que seria mais importante falar. Vamos dizer assim, eu tinha bastante dificuldade quando eu estava começando a identificar a conexão de implantes. Né? Chegava, por exemplo, um implante já instalado, por isso que eu falei que dessa experiência que a gente passa também, que a gente não sabia se era por exemplo, conexão interna, mas tudo bem, qual que é? Por exemplo, qual pilar utiliza aqui? Ou seja, essas questões mais técnicas do próprio implante, da conexão do implante. Né? Claro, a gente sabe muito sobre componentes, pilares transferentes, isso é meio que inato, meio que natural para a gente que faz prótese, mas ficava um pouco a desejar, por exemplo, no começo para mim, a conexão, por exemplo. Né? No começo para mim pegava muito a questão do que você comentou do componente, a gente estuda, né, os componentes ali de forma isolada, mas onde aplicar eles, né? Será que tá legal colocar um componente na região anterior? Será que vai ficar um perfil de emergência bacana e tudo mais? Então, vinha muita dúvida com relação a isso no início do trajeto ali, com a conexão também. Exato. Isso também. Acho a espessura de tecido mole também foi uma coisa... A gente teve uma aula, acho que com o Januário, aqui em Maringá, o Januário do ITI, e ele falou na aula dele sobre a espessura de tecido mole. Aquilo lá mudou minha vida, né? Hoje eu vejo, por exemplo, casos onde você tem ali pouco tecido mole ao redor dos implantes, eu já falo, opa, que eu preciso um pouquinho mais de tecido, por exemplo, preciso condicionar melhor e tal. Então a parte da prótese pra gente é muito natural, vamos dizer assim. Eu acho que para deixar mais completo ainda, a gente começou a estudar mais a parte de planejamento cirúrgico também, de tecido mole, por que usar uma conexão X, por que usar um implante reduzido aqui, de diâmetro reduzido, por que, por exemplo, tem que afundar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais subcrestal, por exemplo, ou a nível, não sei, os termos técnicos do implante, mas a gente também tem essa complementação da parte da prótese com a cirurgia e a periodontia também. Acho que era mais a conexão, tecido mole e a questão que eu acabei de comentar sobre que próteses, dependendo, principalmente as de arco total. Prótese de arco total, dependendo do seu design, dependendo do material que ela é composto, ela tem alturas mínimas necessárias para se poder Também indicado. para ela poder trabalhar de uma forma efetiva, tanto ter o espaço por baixo dela para higienizar, como também resistência para os seus próprios componentes, vamos dizer assim. Né? Então, saber como que funciona essa dinâmica e como fazer para planejar esses casos desde o início. Eu acho que isso, porque quando a gente começa a aprender na prótese, por exemplo, eu posso responder pela gente, é bastante técnico, né? Chega o paciente, a gente pega, coloca o transfer, já molda, já prova, aí entrega, instala, ajuste oclusal, ponto de contato, mas a gente acaba perdendo um pouquinho quando a gente tem bastante, por exemplo, eu posso falar por mim, né? Eu perdi um pouquinho desse porquê, e eu sempre busquei o porquê na ciência, e é por isso que a gente tenta sempre casar essas duas coisas hoje, a técnica, a eficiência manual com o conhecimento científico. Você falou Iago. Falta dois. Falta dois aí, que era o que você achava que você não sabia, né? Vamos dizer assim, não imaginava que isso era tão importante e hoje faz diferença na minha prática clínica. Cara, uma coisa assim que eu vejo assim que eu não tinha o porquê das coisas muito claro na minha cabeça no início, principalmente com relação a ponto de contato.
e ajuste oclusal de uma prótese sobre implante, que tem que ser feito de forma diferente do que normalmente a gente faz, né? E ponto de contato para mim é uma coisa que era muito complexo, porque quando eu instalava a prótese sobre implante, muitas vezes, no início ali da trajetória, acho que até mesmo na residência, o paciente voltava com a peça frouxa. E reapertava, parafusava ali tudo certinho, conferia radiograficamente a adaptação, tava tudo ok, mas dava um tempinho e voltava com a prótese solta de novo. E um ponto de contato mal ajustado leva uma micro desadaptação, com uma micromovimentação mecânica ali que a peça tem durante o uso do paciente, ou a falta de um ajuste adequado oclusal, leva a soltura dela também. E quando chega pra gente, a gente, igual o Luiz falou, chegou solta, reaperta vedamento e vai embora. Muito prático, mas por que né? que tá prático, acontecendo? Entendeu? Então você começa a frear um pouco. Não, pera. Mas por que isso está acontecendo? Não pode estar assim. Exatamente. É uma das coisas mais, assim, para mim, né, no caso, uma das coisas mais frustrantes é ajustar ponto de contato ou superfície de contato de prótese parafusada. Claro, tem sempre uma comunicação muito boa com o técnico, com o laboratório. Sim. Mas dependendo, se você não conversar, o laboratório, assim, ele já aprendeu lá no início a desgastar um pouquinho no gesso, no modelo, do ponto de contato para você. Aí ele deixa bem justo para você. Por melhor que seja o material, a gente tem contração, às vezes de polimerização de alguma coisa, de algum material que a gente está usando. A gente tem expansão do gesso, a gente tem algumas influências ali que vai... Daí, normalmente o técnico vai lá e desgasta um pouquinho para melhorar. A gente vai tentar passar esse domínio dos passos, ou seja, ter o controle do começo ao fim e saber o que vai acontecer durante esse meio tempo. Porque acontecia comigo, vi um ponto, ou a superfície de contato, por exemplo, no molar, bem justo. Aí eu botava lá o carbonozinho, bonitinho, ia com a pecinha e tal, ia devagarzinho. Só que quando o ponto de contato está muito justo, a coroa não chegou na conexão lá embaixo, no parafuso, né? Aí você vai ajustando um pouquinho, aí vai descendo, aí vai ajustando mais um pouquinho, aí vai descendo. Na hora que ele chega na conexão, tá sem ponto de contato. Exatamente. Você sempre consegue um ponto ideal e o outro não tão ideal. Então aí o Iago falou sobre essa questão dos componentes, ajuste oclusal e ponto de contato. Eu vou falar uma coisa importante, a mecânica, a física mesmo, mecânica de parafuso. Saber como um parafuso funciona. Exatamente. Pré-carga, o stretching. Tem uma diferente em cada um. Isso. Isso é essencial também. Do ensino médio, a base, né? Então, assim, saber que cada parafuso tem um torque diferente, tem uma superfície diferente, tem uma superfície. Ele libera uma energia e essa energia ela não vai. Por causa do atrito mecânico entre as partes do parafuso do implante e do componente que seja, ele libera essa energia e como é feita a liberação dessa energia, se ela é importante para a gente ou não. Então, tudo isso também é muito importante. E você, doutor Rafael? Eu tive um pouquinho de tempo mais para pensar, né? Então, na verdade, eu dividiria esses 3 itens numa fase pré-cirurgia, uma fase cirúrgica e uma fase pós-cirúrgica. Um homem organizado, né? Ele chegou com... Não, eu já estava aqui, foi estratégia, tabela visual na frente dele ali. Pré-cirurgia, eu também reiteraria planejamento. Principalmente por que de fazer um planejamento reverso, agregando espaço interoclusal, casos totalmente edentos. Acho que, de fato, às vezes... Eu incluo isso desde quando eu comecei a estudar um pouco mais de implante, não necessariamente quando eu comecei a fazer, né? Mas, de fato, você vê um paciente descendente e fala, não, só colocar o implante, tranquilo, mas e aí? A prótese. Que se vire depois. Manda para a prótese. Então, num primeiro momento, eu elencaria essa questão de planejamento. Na cirurgia, de fato, importância de tecido mole na longevidade. Apesar de ser periodontista, de gostar de fazer enxerto de tecido mole, para encontrar aquela linha que não é sub nem sobre tratamento e entender o porquê disso também, acho que no começo ali. Eu sabia que era bacana, mas não tinha mais informações. Né? Existem outras metodologias na qual a gente pode evitar, né? Isso, substituto tecido mole. Tecidos, ou fazer uma técnica de reabertura na qual a gente consiga trazer um tecido para a parte vestibular. Às vezes até aprofundar um pouco mais esse implante para a gente conseguir ter um benefício. Essa remodelação óssea que vai se transformar em um tecido mole. Em tese até o implante precoce, né? Onde você tem um aumento ali um pouquinho maior desse tecido mole, talvez evitaria um outro enxerto. Mas quando eu falo tecido mole, não necessariamente é um enxerto, mas manipulação de tecido mole. Que pode ser exatamente antes da cirurgia, durante a cirurgia, depois da cirurgia.
E a fase pós-cirurgia, aí que eu vejo que é uma muito importante atualmente, que são duas coisas unidas, manutenção / complicação biológica. Então, porcentagem ou prevalência de mucosite periimplantite. Às vezes você sabe que tem, mas poxa, se você pegar alguns trabalhos, falam que a cada 5 implantes, um vai ter uma periimplantite. Será que é a falha de planejamento? Será que vai acontecer impreterivelmente ou não? Será que é do paciente? Enfim, essas questões aí associadas à manutenção, retornos periódicos, mas não só pensando na parte periodontal, mas na parte protética também. Então, eu acho que esses 3 links, que na minha visão atual, que a gente conversou também, são extremamente linkados, né? E até para falar assim, né? Então, assim, a gente tem protocolo para todas essas partes, né? Então, protocolo para como se planejar o implante, para onde posicionar esse implante, quando fazer enxerto de tecido mole, qual espessura de osso é interessante para eu não precisar fazer enxerto ósseo, qual espessura de tecido mole é interessante para eu diminuir a taxa de reabsorção de periimplantite, qual espessura de tecido queratinizado é importante para eu prevenir essa periimplantite. Protocolos também diminuir a chance. Diminuir a chance, talvez. Termos científicos, né? Qual o espaço interoclusal ou interarcos que nós temos que ter do ombro do implante até o antagonista para a gente ter uma reabilitação. Então, tudo isso a gente tem protocolos, a gente tem literatura, vamos dizer assim, eu diria que recente, né? Que ela vem se construindo ao longo do tempo, mas alguns trabalhos recentes, como o trabalho do professor Maurício mesmo, desse gap na instalação do implante imediato, um trabalho do Monge com a espessura do osso, quanto que ele tem que ser para cada lado, para daí isso vai direcionar até a escolha do nosso implante. A segunda edição do SAC, né, tem, vamos dizer assim, bem claro todas essas distâncias que a gente tem que ter para dar espaço para a reabilitação protética. É um livro de bancada, tem que deixar na cabeceira da a gente cama. acaba que a gente, vamos dizer assim, a gente tem todos esses... essa literatura e são, vamos dizer assim, sabe quando a gente vê um vídeo no YouTube assim, 3 dicas para você emagrecer antes do verão, ou, sabe essas coisas assim, esses hacks. Teoricamente a gente tem esses hacks na nossa mão, né? A gente tem isso e a gente consegue fornecer para os nossos alunos assim, praticamente muito fácil para ele até assim, olhar lá, é interessante ele saber o porquê, para ele não ficar só nessa ideia de assim, vou enterrar meu implante 2 milímetros, vou enterrar meu implante 2 milímetros, vou fazer um implantezinho. Porque o vendedor falou. Mas eu acho que, em suma, a gente consegue tirar um take-home message, que a gente fala em aula, né? Que, de fato, a gente, por ser uma equipe multidisciplinar, por prezar muito ciência, por prezar muitos porquês, mas tudo isso traduzido para a parte prática, propriamente dita, né? Eu acho que a base do curso de especialização que a gente montou na Dental Press é, de fato, procurar ou mostrar para o aluno, né? Qual é um protocolo previsível, seguro, com baixo risco durante a execução, seja a parte cirúrgica, seja a parte protética. Para o paciente e para o dentista. Exatamente. Para os dois lados, para o paciente e para o dentista, e que tudo isso tenha longevidade. Né? Eu acho e aí, esse meio a gente consegue adicionar também tecnologias. Que facilitam. Facilita para todo mundo, facilitam, né? Exato. O Iago tem muito mais experiência em scanners que a gente, né? Então, eu acho que adicionando aí uma estrutura que a gente tem ali na Dental Press, quem já foi ali sabe que é eu considero isso a cereja do bolo. Quem já foi na Dental Press, ou quem não foi, tem que ir conhecer. É uma estrutura, assim, muito além de todas as estruturas que a gente tem muito profissional. Em todos os outros lugares, né? A gente acaba até esses alunos que vêm de fora. Professores que vêm de fora. Eu vou fazer agora um paralelo com o futebol, né? O pessoal que eles não são muito do futebol, mas eu sou do futebol, né? Quando o pessoal vem e vai no centro de treinamento do Palmeiras, os jogadores que vêm de fora, eles falam, nossa, isso aqui é coisa de outro mundo. E eu vejo muito esse paralelo aí, aqui falando do professor Laurindo, que é corintiano, que não tem isso no Corinthians, né, professor? Mas no Corinthians não tem essa estrutura. E na Dental Press é o centro de treinamento do Palmeiras, cara. Porque você chega lá, você entra lá... Verdade. É tudo muito organizado. É tudo assim, pro aluno, é tudo muito prático. Muito bem cuidado. Vamos dizer assim,
desde da região onde a gente faz ali o coffee break ali, as salas, a gente tem ali projetores que às vezes eu dou umas aulas em outros lugares, eu vou projetar e eu fico ali meio assim envergonhado, porque não consegue reproduzir às vezes a foto que a gente tirou, fica muito estourado, e aí eu chego lá na Dental Press, o projetor ele consegue reproduzir exatamente o que a gente está querendo passar. A parte assim de anfiteatros, muito confortável, o aluno ele fica ali numa cadeira assim melhor que cadeira que às vezes tem no escritório de muita gente. A clínica ela é muito bem disposta, os funcionários eles estão sempre ajudando. A gente tem ali acesso a radiografias panorâmicas, scanner intraoral, fresadora, possibilidade da gente ter dentro de um curso desse um laboratório que vai estar ali meio dedicado para a gente, né? Então, para planejamento junto com o laboratório, como você vai se comunicar com o laboratório, isso facilita muito. Então, acho que é igual o Rafa falou, é a cereja do bolo. Vai pegar pra gente e vai falar assim, olha, vocês têm toda essa base científica já, toda essa parte inicial, e agora vocês pegam a partir disso e conseguem pôr em prática aqui de maneira muito fácil. E eu acho que até assim é um modelo para você olhar e falar assim, cara, vou levar isso pro meu consultório, Sim. porque como é que vocês fazem aqui? A gente ali na Dental Press tem algumas aulas ali com o pessoal da equipe de marketing também, com o Fernando, né? Fernando, Fabiano? A prótese? O Marçom. O Marçom que faz a parte de... A gente tem o Fabiano na prótese. Mas é o Fernando do marketing. Ele tem assim, um entendimento de como funciona uma clínica. Assessoria, né? Assessoria, tudo isso. Tem também tudo isso. E é lógico, essa cereja do bolo vem com outros muitos benefícios, né? A gente fez parcerias aí com... e eu acho que essas parcerias são muito benéficas para o aluno nesse começo, né, cara? O cara chega e lógico, às vezes vem de fora, e aí tem parceria com empresas, parceria com a Dental Press junto com a Dental Go, né? Nós temos o congresso agora de especialidades da Dental Press também, que para o aluno tem um acesso facilitado. São coisas muito interessantes que o aluno pode ter e só sai benefício para ele daí, né? Que na verdade tudo isso foi pensado para facilitar a vida deles, né? Em diferentes aspectos, seja na parte prática mesmo, material, compra de material, aquisição, sistema de implantes, mas também na parte científica, parte acadêmica, Dental Go, né? Que a Dental Press ela publica inúmeros periódicos por mês, né? Revista de ortodontia, ela é responsável, por exemplo, pela Sobrap, publicação da Sobrap. Também pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo também, é ela que é responsável pelo... Ela abraçou tudo, né? Tudo pensado em todos os mínimos detalhes, tudo. Mas de fato concordo que, fazendo a analogia da cozinha ali do Iago, né? Basicamente a gente fez a massa de um bolo, que é o curso de especialização, fez o bolo e tudo mais, mas tem a cereja, que é a Dental Press. Eu acho que a gente tem uma boa base, a gente pode até falar isso no segundo momento, que é a base de um professor chamado professor Maurício Araújo. Né? Eu acho que isso a gente tem em comum também, a gente pode contar um pouquinho mais dessa história num próximo momento também, para dar mais informações, curiosidades, vamos assim dizer. Mas sem sombra de dúvida, fazer parte do universo Dental Press, eu acho que é um extra, que é o que pode mudar de fato a carreira de qualquer profissional que busca um curso de especialização. Né? Concordo, com certeza. Certeza, Iago? Tudo tranquilo? Não, pode assinar embaixo. dela. Senhores, algum último recado que vocês queriam fazer um resumão? Gente, da conversa de vocês? Aqui, né? Sigam Dental Press no Instagram, sigam a gente também no Instagram, só buscar pelo nome da gente, tá? E é isso. Vamos divulgar, e vamos crescer, e vamos pra cima, e vamos ensinar, e vamos trabalhar, vamos fazer tudo. Obrigado. Closes, né? Iago? Fica meu convite para vocês procurarem entender um pouco mais sobre o nosso trabalho e se juntar a gente, né? Como os meninos comentaram, né? A estrutura incrível que a Dental Press tem, né? Tudo isso que a gente vai conseguir disponibilizar para vocês de forma muito mastigada, muito prática. Eu acho que oportunidade melhor não vai ter. Eu gostaria de terminar, eu vou ser até mais enfático quanto a isso. Eu acho que a gente está montando um curso de especialização sem igual aqui na região. A Dental Press ela tem uma estrutura muito boa, igual eu falei, acredito que é a melhor da América Latina. Nós temos a parte digital, que é algo que vai trazer para o aluno toda essa parte que a gente comentou sobre planejamento virtual, planejamento reverso. Nós também vamos trabalhar com essa parte do analógico. Então, eu acredito que é algo no qual a gente consiga trazer o aluno
para realizar esses procedimentos de maneira muito mais adequada, sem fazer sobretratamento ou subtratamento no paciente, entendendo o porquê desse tratamento, e eu acho que isso vai direcionar para o aluno algo que vai ser muito prático para a prática clínica dele, muito prático, no qual ele vai conseguir reproduzir de maneira muito eficaz na clínica dele. Dessa maneira ele vai conseguir, lógico, aumentar fluxo, aumentar retorno financeiro, que é basicamente dos motivos que a gente está ali, né? Então, pensando no dia a dia da prática clínica do aluno, ter esses protocolos, os protocolos eles vão direcionando a gente. E é lógico, no começo da nossa curva de aprendizado, a gente vai um pouquinho mais lento, mas depois a gente passa por alguns passos nos quais a gente começa a fazer isso de maneira automática. E ter isso tanto na prótese quanto na cirurgia, saber como a gente vai planejar todos esses casos, isso facilita muito para o aluno. Então eu queria aqui deixar meu convite para quem tem interesse na especialização em implantodontia. Eu gostaria de convidar vocês para fazer parte desse grupo. É um grupo que eu botaria a mão no fogo aqui para qualquer um. Não sou paciente deles, mas seria com certeza. Tem uma formação que eu acho que nenhum dos cursos de especialização aqui também tem, né? Então, uma formação internacional, uma prática clínica diferenciada, muitos casos realizados. E são diversas especialidades que vão estar se conversando para trazer o melhor para o aluno e, consequentemente, a gente reproduzir isso no nosso paciente. Então, fica aqui meu convite e eu gostaria que vocês entrassem em contato. Vamos deixar aí os contatos na bio. Venha fazer parte do universo Dental Press. Bonito. Eu ouvi falar bem, né? Bom, na verdade, a minha mensagem também, eu reitero tudo isso que foi dito e faço o convite para você que está procurando uma especialização em implantodontia, para você que conhece alguém que está procurando uma especialização em implantodontia, ou você que está procurando alguma especialidade de fato para se aventurar e gosta de cirurgia, gosta da parte da prótese, para fazer parte desse grupo seleto de profissionais a se tornar especialista via Dental Press e via nossa equipe, né? Então, se você quer estar num ambiente de qualidade, aprender com professores acessíveis, com uma bagagem científica enorme, concordo com o que o Rômulo falou, acho que uma formação igual a que nós temos, tanto de caráter nacional e internacional, é raro de se encontrar no mercado aqui no Brasil, em particular, né? Mas protocolos com embasamento científico, muita prática clínica, ênfase em procedimentos periodontais, ênfase em procedimentos cirúrgicos e procedimentos protéticos, para de fato você lidar aí com o caso de implantodontia de A a Z no teu consultório. Fica o meu convite para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fazer parte da nossa equipe como aluno na especialização, né? E vamos conosco, seja parte do universo Dental Press você também. Abraço, senhores. Senhoras, a satisfação. Não tem nada aqui. É isso aí. Tá bom. Boa.